Graça e paz, igreja. Que manhã linda, hein? Já estava para ir embora, porque nossos corações e nossas almas já estão preenchidas. Trago um abraço da Igreja do Recreio. Trago um abraço forte do Movimento Legendários. Muita gente aqui me chamando de pastor. Não sou pastor, sou seminarista. Se Deus quiser, ano que vem eu acabo meu seminário. Se eu prover a Deus, em algum momento eu me tornarei um pastor também. Os pastores que aqui estão sabem que pastorear é outra coisa. Pregar a palavra, ministrar, não seja fácil. É uma responsabilidade. Mas quando fala em pastorear, aí é outra coisa. Meus amados, eu quero começar essa manhã falando com vocês. Eu falei que a igreja já está sendo abençoada. A gente não costuma e não consegue ver tudo o que Deus está fazendo antes de começar um culto. Algumas pessoas aqui me conhecem bem, pastor Rogério, a Adriana, o Elcio, Sandra, me conhecem intimamente, na minha casa, no meu dia a dia. E eu não costumo dizer que Deus falou alguma coisa comigo. É raro alguém falar, Deus falou comigo. Eu acho que muita responsabilidade, pelo menos para mim, é dizer que Deus falou comigo. Mas, nessa manhã, vocês vão ter aí a honra de ouvir uma dessas vezes que eu falei, que eu vou falar, que Deus falou comigo. Eu estava na minha igreja do Recreio, sentado ali no banco, e no meio de uma pregação, no meio de uma palavra, me veio a voz de Deus e falou: eu quero que você fale isso para a igreja lá de Costas, no primeiro momento que você voltar lá. E em algum momento vocês vão falar assim, lá vai ele chorar de novo, porque eu sou um cara chorão, né? Então, a mesma facilidade que eu tenho para rir, eu tenho para chorar, né? Então, eu não sou muito de guardar as emoções para mim, não. Elas simplesmente afloram e explodem. E eu fiquei pensando, poxa Senhor, mas tem igreja lá? Será que... Não, faz isso. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi foi isso aqui, ó. Homens com propósito. Né? Coisa linda. Depois eu ouvi do nosso irmão falando de construção, né, de construir, que a pedra fundamental da igreja é o Senhor Jesus. Embora tenha pessoas que deem outras interpretações, a pedra fundamental é o Senhor Jesus e a sua revelação. Depois eu encontrei o pastor Robson e sua esposa chegando com a camisa do Casados para Sempre. Hoje a Adriana veio com a camisa das esposas de Legendários. Daqui a pouco, ainda agora, a Adriana falou que vai ter também aí as mulheres que aguardem, que elas já estão se mexendo no banco. Então, realmente, isso tudo faz com que a gente tenha a certeza de que Deus está trabalhando no culto muito antes de acontecer. Ele já estava preparando essa manhã. E eu vou trazer para vocês, nessa manhã, uma palavra que eu tive a honra de pregar nos Legendários. Por isso que eu pensei, Deus, não pode ser isso de novo. Só que lá eu prego com um contexto, aqui eu vou pregar com outro. Lá eu prego com um contexto que eu não posso falar aqui, os homens aqui, quando se tornarem legendários, vão entender. Legendários, digam, aú! Tem um aqui, mas vai ter mais. O pastor Robson já está ali já se preparando, talvez em novembro. Mas essa palavra está no Salmo 127. E eu vou dar o título para esse tema de Uma Casa Edificada pelo Senhor. Agora vocês já entenderam tudo, né? Todas essas conexões, elas afunilam nessa palavra, uma casa edificada pelo Senhor. Amém? Eu quero orar antes de começar e logo em seguida eu vou contar uma pequena história para vocês. Deus amado, muito obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado, queremos te exaltar, queremos te glorificar, queremos agradecer porque tu fizeste cada um aqui levantar com suas próprias pernas. Senhor, tu
quisesse que cada um pudesse olhar para esse dia lindo e ver o sol, e ver as flores, ver as árvores balançando, e sentir o cheiro das flores, e tudo isso é dádiva tua, Pai. Tudo isso é milagre em nossas vidas, todos os dias de nossas vidas, Pai. Então, que seu Espírito Santo passeie entre nós, e corações sejam tocados aqui, que vidas venham a ser transformadas, não pela igreja, não pelo pregador, não pelo obreiro, mas pela tua palavra, Deus. Ô Senhor amado, muito obrigado. Derrama a tua misericórdia sobre nós. Derrama, Senhor, a tua bênção, a sua paz sobre essa igreja e nos afasta do mal, Deus. É assim que nós choramos, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Salmo 127. Tá lá? Vamos lá. Eu costumo usar a Bíblia Almeida revista e atualizada, né? Embora a maioria das pessoas usam a NVI, nova versão internacional. Vamos lá. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não se envergonha, não será envergonhado enquanto pleitear com os inimigos à porta. Bem? Mas eu quero contar uma história para você, uma história rápida e uma história forte. Existia um homem, e esse homem, ele era envolvido com feitiçaria. Esse homem um dia olhou para uma feitiçaria, um trabalho, e ele viu uma mão humana fincada numa ferramenta de orixá. Não sei se vocês conhecem isso, mas era uma mão de gente. Esse homem, ele era dado a traições. Ele era viciado em conquistas. Esse homem destruiu a sua casa, destruiu a vida da sua esposa e destruiu a vida do seu filho. Este homem, um dia, estava sentado numa mesa de bar com outro amigo, um batista. E muito quebrantado, ele pergunta para o batista, que já conversaram sobre Jesus com ele há muito tempo, e falava: eu preciso me reconciliar com Jesus. E numa mesa de bar, tocando pagode, com 2 cervejas antárticas em cima da mesa, esse amigo segura a mão dele e fala: você quer isso para a sua vida? Ele fala: quero. Eu quero. E ali, os dois juntos, de mãos dadas, o batista fala para ele: então você vai repetir comigo. Ele fala: eu repito. E o batista falava: eu, fulano de tal, aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor. E o outro repetindo: e a partir desse dia, decido, e ele repetindo, amá-lo e servi-lo por toda a minha vida. E onde abundou o pecado, superou. O nome desse rapaz, esse batista, era Fábio Brito, Fábio Franco Brito, um grande homem de Deus. E o nome desse outro rapaz que estava à mesa, Sebastião César de Carvalho Paiva. Esse que aqui estamos. Amém.
casas que foram destruídas por pecado. A gente sabe muitas histórias de casas que são ainda hoje atacadas por Satanás. Mas eu tenho que dizer para vocês nessa manhã que a igreja, não a igreja Batista de Código, a igreja Batista do Recreio, ou a igreja universal do Reino de Deus, ou a igreja presbiteriana, mas a igreja do Senhor, ela tem essa responsabilidade, esse poder de restaurar casas, de restaurar vidas, de restaurar casamentos, de restaurar relacionamentos entre maridos e esposas, entre pais e filhos, entre maridos e sogras. Isso é o poder do ódio. Entre esposas e sogras. É nossa responsabilidade fazer isso. E esse Salmo 127, ele tem muito a ver com a gente construir a nossa casa sobre a palavra do Senhor. Eu queria começar falando para vocês que nós vamos fazer umas metáforas com construindo a nossa casa, com construindo o nosso relacionamento com Deus, a nossa família e mantendo ela de pé, porque não é só construir a casa, é manter. A gente passou por uma obra aqui, né? Era um terreno, foi feito o alicerce, subiram colunas, vidros, telhado, só que tem que manter. Agora a gente estava ali, né, passando, tem uma trincha ali na mesa, estava com poeira, só limpando as cadeiras. É que precisa fazer isso na nossa vida também. E isso tem que estar debaixo do poder do Senhor. Amém? Vamos começar falando para vocês sobre Salomão. Salomão foi o maior construtor que Israel já teve. A gente precisa construir a nossa vida. Só que Salomão construiu o templo. Salomão construiu o próprio palácio, o maior dos construtores. Mas lá no final, quem conhece um pouquinho de Bíblia, sabe que Salomão começou a fazer acordos, né, pactos, e ele acabou mal. Apesar de ser um homem que pediu sabedoria a Deus, mas a sabedoria dele não estava no final do tempo dele pautada na palavra, estava pautada nele próprio. Maior construtor de Israel. Não importa o quanto a gente sai para construir, não importa o quanto a gente possa construir, se Deus não estiver no projeto, a nossa obra é inútil. Amém? Assim como Salomão, as nossas vidas, elas precisam também estar pautadas na palavra de Deus, para a gente construir uma vida sólida, um casamento sólido, uma família sólida, uma sociedade sólida e uma igreja sólida e forte, que faz com que isso aconteça em muitas casas, em muitas famílias, em muitas regiões. Vamos começar a falar então da fundação da casa. Primeira coisa, fundação. Como é que vai ser uma obra? Fundação, alicerce. Se você tem até uma palavra, uma passagem que diz que a gente não deve construir a casa na areia, porque a areia é fofa, a gente tem que construir a casa sobre algo sólido. A fundação da nossa construção, falando de construção, eu vejo uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de construção, a gente fala de construir a família, a gente fala de construir a igreja, a gente fala de construir a nossa casa, a gente fala de construir relacionamento com Deus, e toda essa metáfora da construção, ela vai ser útil, ela vai ser iluminada, ela vai ser milagrosa. Se você levar para o seu coração o mínimo disso, você tem segurança de ter uma casa construída sobre a rocha. E a rocha, como foi dito aqui, é o Senhor Jesus. Amém? Então vamos de fundação. Fundação é a palavra como alicerce. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Eu vou repetir só 2 palavrinhas. Em vão trabalham.
em vão trabalham. Se o Senhor não estiver no centro da construção, se toda a palavra, todo o direcionamento de Deus não estiver no centro, em vão trabalha. Quem crê nisso aqui? Eu creio. Toda fundação de uma casa, de um casamento, de uma igreja, de uma sociedade, ela precisa ser forte, sólida. Toda casa começa pelo alicerce, e se o solo for fraco, ela não se sustenta. Toda casa precisa ser sustentada e alicerçada na palavra de Deus. E aí a gente vai naquela palavra de Mateus que diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. De novo, tem um detalhezinho. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticam. Eu venho à igreja todo domingo. Eu participo do Ministério de Homens com Propósito. Eu participo do Legendário. Eu vou na igreja, eu vou em cada culto, eu vou em uma reunião e eu me emociono, eu choro, eu ajoelho, eu abraço o meu companheiro do lado que está do lado e eu, caramba, que coisa linda! Oh, glória, aleluia! Então, eu ia falar isso exatamente. Eu tenho que firmar na rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica. A gente não só precisa ouvir, achar bonito, se emocionar. E eu repito isso muitas vezes. Um culto, ele dura em média 2 horas. Num dia. Se o cara vier 2 vezes por semana na igreja, são 4 horas ouvindo da palavra. Digamos que ele ouviu mais um pouquinho durante a semana, então vamos dizer que ele ouviu 6 horas de palavra durante uma semana. E todas as outras horas, eu não sei quanto, não vou fazer conta, mas a semana tem muito mais que 6 horas. Um dia tem muito mais que 6 horas. Então todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será como homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, igreja, eu quero exortar cada um aqui. Aquilo que você ouve, você coloca em prática. Amai-vos uns aos outros. Tem um memezinho desse que a gente manda no WhatsApp, que é Jesus com a carinha assim, olhar assim. Só estou conferindo se vocês têm amado uns aos outros. O grupo de WhatsApp é um lugar bom para a gente se exercitar, né? Vocês têm amado um ao outro. Então não é só ouvir, não, é colocar em prática. Aqui na hora do ofertório, o pastor Robson falou da viúva, né? Ela colocou ali tudo que ela tinha. E Jesus estava observando. Não pensem que Jesus não está observando a vida de vocês, não. Não é para ele botar o dedo que Jesus não pode ter na cara de ninguém. Pelo contrário. Ele deveria, inclusive, ser mais duro, né? Mas ele não é. Ele é gentil, ele é amoroso. Mas, embora gentil, amoroso, ele é justo. E ele está. Tem aquele negócio que só fala, Deus está vendo. Ele está vendo. Ouvir as palavras e praticar. Isso faz parte do fundamento, do alicerce da casa. Será como um homem prudente. Ele construiu a sua casa sobre a rocha. Uma casa construída sobre a rocha, tem uma palavra que fala que aquele que construiu sobre a rocha veio os ventos, a tempestade, e a casa se manteve de pé. Porque os ventos e a tempestade virão. Não duvidem disso. Não duvidem. E a rocha é a palavra, é o Senhor. A rocha não é o teu trabalho. A rocha não é a tua sabedoria, teu preparo acadêmico, os teus talentos profissionais, ou a sua eloquência, ou a sua forma de cantar.
ou o seu sorriso, ou a sua beleza. Tem gente que acha que é bonito, pode tudo. É isso mesmo. Vai lá, olha na televisão aí, na internet. Não é assim? Tá rindo, né? Lembrou de alguém da internet, né? Não. Pior. Então vamos lá. Então essa é a fundação da casa. É a palavra de Deus. A palavra que nós ouvimos e nós praticamos. E aí sim, teremos uma casa firme sobre a rocha. Mas, por enquanto, a gente só tem uma fundação, um alicerce. Vocês lembram quando a igreja estava sendo construída? O Rogério trouxe aqui. Aí ele falou, olha aqui, aqui vai estar uma cinta de concreto, até lá, depois vai ter ali no fundo, depois vai aumentar para ali, aumenta para lá. Depois eu voltei e tinha sido feito a fundação. Dava para ter muito aqui? A fundação é forte, né? Reforçada. Mas ainda não era uma construção. Ainda não podia ter gente sentado, ouvindo a palavra de Deus, adorando, cultuando a Deus. Faltava a segunda parte. A segunda parte são as colunas e as vigas. Fundação forte, colunas e vigas, para que você possa colocar algo em cima. As colunas e as vigas na nossa vida, na nossa igreja, no nosso relacionamento, na nossa casa, devem ser a fé e a obediência. Pode ser outras coisas, mas nessa manhã, aprove a Deus que pudesse ser sentado sobre a fundação, que é o Senhor e sua palavra. As vigas e as colunas serão a fé e a obediência. Em vão trabalham os que nela edificam. Caso você não tenha vigas ou colunas fortes, ainda que você esteja sob a rocha, aquilo tem o risco de cair. As vigas e as rochas, as vigas e as colunas, elas vão sustentar todo o peso da construção que vai em cima da fundação. Entenderam a metáfora? Entenderam a parábola? Você tem uma fundação forte que é a palavra, Deus está ali, mas sem a fé e sem a esperança, ainda que se construa algo em cima daquilo, pode ser que você não tenha sucesso. E a fé é a coluna, a esperança, a obediência são as vidas. Em Coríntios 3:3, 1 Coríntios 3:13 diz o seguinte: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, e desses três, maior é o amor. Uma vez eu cantei numa igreja, uma música de Legião Urbana. Ainda eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada teria. Você pode estar fundamentado em cima da palavra. O Senhor pode ser a tua rocha, o sustento, o alicerce da tua casa. Mas sem amor, sem fé, sem esperança, você não consegue construir muita coisa ali. A partir daquele momento que eu aceitei Jesus na minha vida, eu tinha realmente ali, eu consegui construir de um minuto para o outro. Foi algo instantâneo, mágico, sobrenatural. E a partir dali, eu comecei a entregar a Deus. Eu comecei realmente a entregar a Deus a minha vida. Com fé, com amor. Infelizmente, aquele casamento, ele acabou. Infelizmente, acabou. Casamento finalizado. É como um homem que perdeu a sua perna, foi amputado. Vai passar o tempo, ele vai botar uma perna mecânica, e um dia você vai ver esse cara andando na rua com a sua perna mecânica, você vai falar, você vai ainda se ver que perna mecânica.
e batendo papo, rindo, sorrindo, contando piada. Mas esse homem, embora a partir dele tivesse tido uma perna mecânica e uma vida normal, ele para sempre será um amputado. Eu quero dizer para vocês, os casados e os não casados, não queiram ser amputados. Construam sua vida em cima da rocha e construam vidas e colunas fortes, para que aquilo que esteja firmado em cima da rocha não venha a ruir. E você tem que construindo até chegar no lugar certo. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho um casamento santo. 17 anos de casamento santo. E eu e minha esposa apoiamos a minha ex-esposa e meu filho até hoje, no amor do Senhor. Isso são colunas, isso são vigas que fazem com que você construir coisas grandes, firmes, fortes, milagrosas em cima da palavra, em cima do fundamento da palavra e o amor de Deus. Para a honra e glória do Senhor. Terceira coisa, agora que vem o que aparece na construção. Terceira coisa, você já tem a fundação, os alicerces, subiu colunas fortes, vigas, ele não cai por nada, firme embaixo, firme do lado, firme em cima. O que está faltando aí, galera? Opa, isso aí. Está faltando a terceira parte. Tu leu ali? Exatamente o que eu tinha escrito aqui. Depois disso vem as paredes e o teto. A cobertura é a proteção de Deus. Você já tem o fundamento, você já tem as colunas, as vigas, e agora você vai cercar. Você vai cobrir. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. De novo, pequenininho. Em vão vigia. Em vão. Para ficar guardado, você precisa de paredes fortes, paredes boas e teto bom. O Salmo 91 diz o seguinte: esse é o amo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você já percebeu uma coisa? Quando você está com medo, quando tem um animal com medo, e ele precisa se proteger, ele vai pro esconderijo. Não é assim? A gente vai para o esconderijo, numa guerra a gente vai para um bunker, né? Um animal, um coelho, ele vai para a sua toquinha ali, tem um lobo, um cachorro, se esconde. Só que o Salmo, ele diz que aquele que vai para o esconderijo, ele diz que aquele que habita no esconderijo, habita, você vive lá, e a sombra do Onipotente você descansa. Aquele que está com Deus, aquele que está firmado na palavra e no amor de Deus, aquele que construiu vigas e colunas fortes, ele vai passar a não se esconder. E quando você tem que se esconder, você entra numa situação de perigo. E aí você tem que correr para aquele lugar. Não. O Senhor te chama para habitar no esconderijo. Você vai viver lá, dia e noite, você vai acordar, você vai dormir, você vai comer, você vai viver no esconderijo. E o teu esconderijo é o Senhor Jesus. E a sombra do Onipotente, ele descansa. Alguém descansa preocupado? Eu não, quando estou preocupado eu perco logo o sono. Estou com o sono todo dia já. Eu estava preocupado com o negócio. Muito preocupado. Gente, não tem santo aqui não. Aqui é tudo pecador mesmo. Mas, diz a palavra lá no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo
descansa. Imagina alguém descansando no esconderijo. É porque é bom demais. Amém? Então, gente, as paredes e o teto é a cobertura de Deus. Eu queria dizer para vocês que parede também limita a casa. Está entendendo que ela limita a casa? Esse templo, ele só vai até ali. Ele vai até lá depois. Agora ele vai até ali. Ele vai até ali. E até ali. As paredes são limites que vão manter a tua santidade. As paredes vão deixar com que aquilo que está bom dentro da tua casa fique guardado. E se tiver que sair, vai ser pela porta com você. Mas, de forma santificada, ela vai guardar para que as coisas ruins também não entram. A cobertura de Deus, o cuidado de Deus, o esconderijo de Deus, são essas paredes. Vão guardar os seus lados, suas costas e a sua frente. O que está faltando? Parede? O teto. Cobertura. Cobertura. O teto, ele protege da chuva, ele protege do sol, ele protege quando passa um passarinho fazer cocô na tua cabeça, ele protege para quando algum gaiato taca um cano por cima só fazer barulho, né? E não cair na tua cabeça também. Hã? Entendeu a parábola, irmão? Entendeu a parábola, irmão? Fica firme. Fica firme. O fiel está todo Isso aí. A gente, o negócio está firme mesmo. Enfim, o teto, ele vai fazer isso. E essa cobertura de Deus na sua vida é isso. Ele vai te proteger para que as coisas não entrem na sua casa por cima. Coisas que às vezes são mais fortes, que não estariam rastejando ou não pelas laterais. Chuva, vento, sujeira. Qual é a chuva, o vento e a sujeira que pode estar querendo entrar na tua casa, mas por conta da cobertura de Deus na tua casa, na tua vida, isso não te alcança. Tem muitas coisas que você não está nem vendo, mas que o teto de Deus está protegendo a tua casa, o teu casamento. Acabou a casa. Fundamento, alicerce, coluna, viga, teto. Acabou? Porta faz parte da parede, ali, ó, essa parte lateral. Vou falar uma coisa para vocês. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Josué 24:15. Esse vocês sabem de qual eu estava, né? Josué 24:15 diz: eu e minha casa serviremos. Vamos repetir forte isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais forte, quero que os anjos lá no céu escutem. E que o inferno estremeça também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente já tem alicerce, já tem uma rocha firme, a gente tem vigas, a gente tem colunas, a gente tem parede, a gente tem teto. Mas uma casa habitável, uma casa onde é esconderijo, onde você pode habitar para sempre e descansar, ela precisa de ser uma casa bonita, bem decorada. O pastor pintou aqui, botou aqui uma textura. Cada vez que vem aqui tem um negocinho novo. E a decoração dessa casa que nós construímos aqui juntos, nessa manhã, desde o fundamento até o teto, a gente vai deixar isso
falou que a decoração da tua casa é o testemunho e a alegria de Deus. Daqueles que vivem na tua casa. Oh, aleluia! Glória a Deus! Não adianta você estar firmado na rocha, você vir à igreja, o Senhor te proteger, colocar um teto sobre a tua casa. E as pessoas vão vir na tua casa e você no seu casamento com teus filhos. Oh, glória a Deus! Aleluia! O poder de Deus, alcançando outras casas, alcançando outras famílias, outros casais. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Depois vem a decoração, que é a alegria da tua casa. Tudo aquilo que foi edificado sobre a palavra de Deus, sobre o poder de Deus na tua vida. Eu e minha casa serviremos a Deus. Seja reflexo do poder de Deus, do amor de Deus e da paz que Ele derrama sobre a tua vida. Seja essa decoração da palavra de Deus, da fé, do amor, da cobertura, da alegria. Vem da tua casa, porque você vive no esconderijo do Altíssimo e descansa. Amém. Meus amados, eu espero que vocês tenham sido tocados por essa palavra que muito antes tocou meu coração. Quando Deus falou comigo, e dessa vez falou, Ele fala pouco, Ele fala muito, só que eu ouço pouco. Essa é a verdade. E eu falei, eu vou ter que falar isso lá. E Deus fala, lembra do cego? Por que ele é cego? Ele pecou, a família pecou? Não. Ele é cego para que a minha glória se manifeste através dele. Cada cego que tem aqui, cada coxo, cada maneta, perneta, surdo, cada um estrupiado que tem aqui. Vou dizer para vocês estão entendendo, né? Estou falando de Deus. Isso é para que a glória do Senhor resplandeça na sua vida e alcance outras vidas. E através da tua alegria, através da decoração dessa casa, a glória dele se manifesta na vida de outras pessoas, e de outras pessoas, e de outras pessoas. E no final, você vai poder repetir bem forte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, igreja. E a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém. Obrigado, César. Graça e paz, igreja. Amém. César, eu quero te dizer que, em primeiro lugar, Deus te deu essa mensagem para que você jamais esqueça da onde Ele te tirou e o que Ele tem feito na tua vida. Assim como para que essa igreja, mesmo que você esteja chegando hoje, você conhece a história da igreja, que nós, Igreja Batista de Código, jamais venhamos nos esquecer da onde o Senhor nos tirou. A gente falou de casa, vocês sabem que a gente tem uma semana ali, um pouquinho, de casa nova, e a gente não esquece da onde Deus nos tirou. Cadê? Não está aí, né? A gente morou ali ver a casa, né? Ele falou, pastor, lá tem um negócio que incomodou muita gente, a escada. Nós saímos de lá por causa daquela escada. E hoje a gente dentro de casa, a nossa casa é toda no terra, a gente glorifica a Deus todos os dias. Todos os dias, tudo que a gente vai fazer. À noite a gente acorda para beber água. Não tem escada. Devemos glorificar a Deus. E é tão difícil, nós somos tão falhos, nós esquecemos as mordomias, bênçãos de Deus em sobre nossas vidas, nós esquecemos do passado. O povo esqueceu que era escravo, que estava caindo maná, e eles não eram mais escravos. E a gente, às vezes, nós esquecemos que já fomos escravos. Ele começou a história dele aqui, eu conheço, e eu já estava chorando ele contando. Porque eu sei de onde Deus tirou ele.
Ele sabe infinitamente mais, porque ele viveu. Eu sei de onde Deus me tirou. Ele construiu esse edifício, não uma casa, edifício, e que a gente possa, assim como um edifício, todos nós crescermos cada vez mais no Senhor, sabe, observando as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, sabe? Não sei se você já teve o privilégio de construir uma casa ou alguma coisa parecida, mas você acompanhou essa igreja, muitos deve ter acompanhado. Cada detalhe, você vai ver que não tem um piso, um chão, né? Uma cerâmica, sabe? Mas quando a gente dá uma textura na parede, como ele citou, a alegria, sabe? Quando você aceita Jesus, aí depois você se batiza, é como se cada uma coisa dessa fosse sendo tratada, estruturada na nossa vida. Que pensa, sabe? Me fez voltar. Quando eu aceitei Jesus e passou um filme da minha caminhada, eu tenho certeza que muitos irmãos, e no casamento também. Deus continue te abençoando, usando seminarista César Sebá, por enquanto, né? E olha como é que Deus faz as coisas. Eu convidei, foi? Não foi você. A gente convidou para pregar, foi quem? Foi a Camila que faz a escala. O César Sebá é de onde? Vocês têm que começar a ver isso, irmãos. Ele se apresentou aqui. Filho Recreio. Filho do Recreio. E à noite quem vai pregar é Adriele, minha filha, que eu convidei. Que é da onde? Eles vão dizer que é coincidência. Eu digo que é Cristo, que é o Espírito Santo conduzindo todas as coisas. É isso. É isso. Olha aqui, como é que Deus faz, né? E que a gente possa estar orando pela vida do César, por esse ministério. E eu falo muito isso, Mateus Caquinho, Pastor Roque, Pastor Paulo, quando a gente se coloca para fazer um seminário ou um chamado, irmão, é muita peleja, é muita batalha. Vocês olham esse cara bonito, assim, alegre, mas eu tenho certeza que ele passa por muita peleja, é muita batalha. Porque o inimigo, ele não está preocupado com quem. Eu preguei ontem, falei sobre isso, que sempre vai embora, ou aquele que constrói a casa, e está tudo pronto. Está tudo tranquilo, não precisa mais colocar mais nada. Né? Ele está preocupado com aquele que coloca a mão no arado. É isso que ele se preocupa. Quem coloca a mão no arado vai povoar o céu, vai ganhar alma, vai tirar homens como ele, como eu, lá do mundo, e colocar aqui para levar a sua palavra. O pastor Robson, o pastor Paulo, Mateus, e todos nós que estamos aqui, como resgatados para levar a palavra. É isso que o inimigo ele fica furioso. Então, quando a gente só pensar em se matricular no seminário, né, Marilene, na Camila, tudo começa a caminhar, tudo maravilhosamente bem, nada mais dá errado. Ou, meu irmão, começa uma peleja, mas só que a gente tem uma cobertura que vai provendo em todo o tempo da nossa vida. E em Cristo seremos vencedores, você vai ser vencedor, e em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar, vamos agradecer a Deus. E em seguida vamos encerrar. Vamos lembrando que hoje é dia das crianças. E nós, como crianças do Senhor, criança do Evangelho, amém? Todos nós somos crianças, estamos aprendendo a cada dia, estamos alegres e nos alegramos. E hoje viemos comemorar o nosso dia na casa do Senhor. E mais tarde estaremos aqui, comemorando o dia das crianças, amém? Crianças de 8 a 120. Não disseram, né? Nasceu, ainda está no ventre lá, né? Já é criança, já está sendo gerado. 120, até 120 vai. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu nome, Pai. Pai querido, te agradecemos e glorificamos o teu nome, porque aprendemos mais da tua palavra e que possamos, Senhor, nos fortalecer o alicerce da nossa casa, precisamos estruturar as paredes, mas que a cobertura vem de ti, Senhor. Pai querido, que possamos nos colocar aos teus pés todos os dias, ouvir a tua voz, nos estruturarmos espiritualmente para sairmos, Senhor. Ó Pai, sairmos de nossa tenda, do nosso local de proteção, e aonde quer que estejamos, estarmos firmados na rocha do Cristo Jesus, para levar a tua palavra. Te peço, Senhor, uma bênção especial
sobre todas as crianças desse bairro, das nossas famílias, as crianças do Brasil e as crianças do mundo. Pai querido, muitas delas hoje estão sofrendo porque não têm os seus pais próximos. Muitas delas não sabem nem sequer o que é o amor. Não sabem sequer o que é o carinho. Não se sabe sequer o que é o presente. Mas, Pai, usa o teu povo, o povo que te chama pelo teu nome, os teus servos, os teus adoradores, a levar, ó Pai, o teu amor até elas, levar, ó Pai, a tua compaixão até elas, Pai, e levar até o apadrinhamento, Senhor, até elas, para que elas não se tornem adultos órfãos, se tornem adultos adotados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua Palavra, que sejamos esse instrumento em Tuas mãos. Te oramos, Pai, agradecido. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, que reina hoje e sempre. Amém. Digno desta canção.
Ministério de Homens. E hoje à noite, a Cláudia será aclamada, né? Já foi, tomará posse do Ministério de Mulheres. Então, eu vou deixar uma dica aqui para as mulheres. Venham como vocês sempre vêm, lindas, arrumadíssimas. Vocês vão tirar uma foto aqui do Ministério. Vem, e hoje logo mais, depois da posse, depois de tudo, a gente vai tirar uma foto aqui. Então vamos ter que descer isso aqui, não é verdade? Porque vocês, mulheres, vocês não precisam disso aqui. Vocês já enfeitam uma foto. A gente precisa de um reforço. Vocês não precisam. A beleza vai estar em vocês. E possamos ter o retorno para as nossas casas abençoadas.